Você, o que acha? Eu acho uma curtição. De leve, bonecas deslumbradas. O senhor sabe dizer se um roteiro é verdadeiro ou falso? Hoje eu sei. Porque o verdadeiro roteiro esconde um segredo. O número 7. Por que 7? Porque 7 é o número da criação. O universo foi criado em 7 dias. E você tem 7 buracos na sua cabeça para conhecê-lo. 1, 3, 5, 7. 7 são os arcanjos do Senhor. 7 as notas musicais. 7 as cores do arco-íris. E a cada ciclo de 7 tudo recomeça numa nova escala. Vamos lá. Agundão, primeiro, brigadaço por ter vindo. Show ter você no programa. Prazer. Queria dar uma passada aqui geral aqui nos filmes e na tua história no cinema. Demorar, hein? Vai demorar, vai demorar. Gatinha sem vergonha. A Compadecido é até considerado assim uma das maiores, uma superprodução para os padrões da época. Na época ele gastou 800 mil, não sei o quê. Aham. Eu não me lembro mais qual era a moeda, mas era muito dinheiro na época. Aliás, a gente tem esse personagem em comum, né? O Chicó, o personagem maravilhoso. Chicó, né? E a tua parceria era com o Bogos, né? Era o Bogos e a Regina fazia... A Compadecido. A Compadecido tinha Ari Toledo, tinha Jorge Chex, era um elenco gostoso. O bichinho morreu. Cumpriu a sentença que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo morre. Maravilha. E você, quando chegou já no cinema, você já se sentiu à vontade, assim, com a linguagem do cinema e tudo mais? Esse filme, particularmente, a gente estava um pouco engessado, né? Porque, não sei se você chegou a ver. Vi. O filme, ele não é brasileiro, aquele filme, né? É verdade. É um filme, ele é húngaro, o Jorge Jonas é húngaro, né? E eu acho que foi a única direção dele em cinema. Depois ele foi para publicidade. É uma pessoa maravilhosa, mas eu tenho a impressão que faltou exatamente a brasilidade do filme. Então, Um molho assim, brasileirão. aqui eu acho que vocês, por exemplo, conseguiram muito bem, né, com o Guel, né? Foi muito legal. E vem cá, e depois você fez... Bom, você, vendo assim, tua trajetória, você nunca deixou de fazer cinema, né? Você sempre fez TV, teatro, sua companhia e tal, mas sempre fazendo cinema. Você nunca deixou... Mesmo na relação, imagino, correndo de uma novela e tal. Não, geralmente, eu inaugurei o 4º período, né? Que era da meia-noite às 6, né? Porque eu fazia sempre teatro, sempre fiz teatro. Teatro é uma coisa que eu nunca parei de fazer, né? Com exceção de um tempo atrás aí, eu parei uns 3, 4 anos, mas no mais eu fiz 30 anos ininterruptos de teatro. E fazia televisão também na folga do teatro. Então, quando me chamavam para fazer, eu perguntava se ele topava filmar de madrugada. Se o cara topasse, era louco o suficiente para a produção fazer isso, eu era louco o suficiente para ficar sem dormir. Caramba. E filmar. Eu posso dizer que pelo menos 1/3 dos filmes que eu fiz foi assim. Caramba, correndo do teatro, na Saía do madruga, teatro, eu virado. virava e eu pegava o avião, vinha pro Rio, gravava. Às vezes eu fazia um filme aqui e um em São Paulo de madrugada. Que loucura, então, era jovem na cara pra fazer. Hoje já não tá dando muito. Você fez algumas pornochanchadas? Fiz. Que tal? Desgraçada! Quem te mandou entrar pelada assim? Não tá vendo que o mineral tá sem esposa? Tá sem esposa! Cala a boca, cala a boca! Não entra, não sai daqui, não sai daqui, não entra, hein? Não sai daqui! Hoje em dia podia passar na Xuxa, né? Porque Sim. A gente chamava de pornochanchada porque tudo era proibido naquela época, então a forma que a gente tinha talvez de transgredir alguma coisa era levar pro lado sexual, tá? Mas era muito ingênuo, né? Muito ingênuo. E tinha assim uma coisa que tinha um apelo, o público ia assistir, né? Então às vezes o filme nem era pornochanchada e o cara punha um título... Sei, meio sacana. Né? Eu fiz um, por exemplo, que chamava Eu Faço, Elas Sentem. Não é que você fala assim, pô, isso é uma maior sacanagem. E você vai ver o filme, não, são 2 irmãos gêmeos que são separados. Ela é uma menina e eu fazia o irmão gêmeo, e eles estão separados desde a infância, e tudo que acontece com ela, ele sente e vice-versa. Então Eu Faço, Elas Sentem, e você vai imaginando uma coisa. É um filme bobinho. Que maravilha. Mas era lançado como pornochanchado porque tinha mercado, né? Entendi. Não me conhece, Aldara? Eu nem sei onde você trabalha. Não seja por isso, te conto já a minha vida todinha. Trabalhei na PE, já de lá pra fora. Por quê? Tem uns tiros no cara aí. Morreu? Bom comigo, já sabe. O cara, não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. E agora? Tô parado até ver que bicho dá. Você é casado? Sou.
Logo vi. Por quê? Quando eu gosto de um cara é casado. Bem, mas é que a patroa fez uma operação aí, tirou os ovários, úteros. E não sente mais prazer. É, deixou de ser mulher. Chato pra burro. Quer falar alguma coisa de um desses aí, do Gajinho, do Sete Gatinhos? Pois não, Gajinho e Sete Gatinhos eu fiz ao mesmo tempo. É? Eu estava fazendo Carga Pesada no Rio de Janeiro. Estava fazendo uma peça chamada Sinal de Vida, do Lauro César Muniz, em São Paulo. O Gajinho era filmado em Bragança Paulista e o Sete Gatinhos aqui na Cined. Então era uma loucura, né? Caramba! Era uma loucura, tudo de madrugada. E no Sete Gatinhos pintava o Nelson Rodrigues lá no set, não? E ele pintou uma vez lá. E como é que foi? Maravilhoso, foi extraordinário. É uma figura, foi a única vez que eu vi o Nelson de guarda-chuva, gravata, chapéu, né? Muito colete, né? E eu de sunguinha, porque ele foi no dia que era a cura da menina lá, da estudante. Então, ele foi muito engraçado, que tem uma foto até que é o Neville, o Nelson, cada um de um lado, e eu de sunga segurando a claquete, assim, o Nelson de guarda-chuva. É uma foto muito legal. Eu queria até ver se eu achava essa foto. Que é sensacional. E no Pra Frente Brasil é um filme muito importante, né? Assim, conta uma parte da história. Deu um rolo aí, né? Foi proibido durante um ano, né? É mesmo, É um filme que é engraçado, porque é um filme que foi combatido pela esquerda e pela direita, né? Ele conseguiu mexer com todo mundo ali. Pela esquerda, porque a esquerda achava que não era uma denúncia suficiente, né? E pela direita, porque achava que era uma denúncia muito forte. Então é um filme que eu acho que atingiu o público até muito por causa disso, porque estava colocando a mão no problema, né? Um público, 30 mil pessoas presenciando o Brasil. As feras do Saldanha, né? Zagallo não fez nada. Sabe o que eu soube? Tiraram o Saldanha porque ele não quis colocar o Dario. Diz que o problema foi com o presidente. É isso aí. E como é que o jornal não disseram nada? Ah, tem guerrilha no Brasil? O jornal diz alguma coisa? Das Tripas Coração. Ana Carolina, né? Bacana esse filme? Foi gostoso de fazer. A Ana é muito engraçada, né? Ela tem você conhece a Ana? Não conheço a Ana. Ela tem um humor maravilhoso. Então, o set de filmagem era uma das coisas mais gostosas que tinha. Era aquele set, tinha um elenco extraordinário, o Neia, a Dini Sfati, a Xuxa Lopes. Então, era uma turma muito boa. A Miriam Muniz, era um elenco bem divertido. Esse filme eu vi recentemente no Canal Brasil. É louquíssimo, né? Louquíssimo. E A Dama do Cine Xangai. Como é que foi esse trabalho? Guilherme de Almeida Prado, né? Ele fez um filme no ar, né? Na linguagem do filme no ar. E também era de madrugada. Esse daí foi quase todo de madrugada. Isso até podia ser mesmo, que era bom que passava de madrugada, né? Mas era difícil aquilo. Eu ficava sem dormir. Tinha uma caminha assim, num colchãozinho no set. Para dar uma cochilada. Aí eu ficava pronto, eu deitava. Naquela época eu não me mexia, né? Então... Se aí vinha alguém, cutucava, ia lá, fazia a cena, enquanto iluminava, eu tirava uns cochilos de 5, 10 minutos, no fim dava para dormir umas 3 horas. Aliás, só está faltando esquentar o meu cheque. Você identifica uma diferença, essa coisa de atuar para o cinema, atuar para a TV e para o teatro? Claro, tudo passa por uma verdade, né, assim, mas para você identifica... A base é a mesma, né? Quer dizer... Mas tem uma diferença, é claro. Quando você mexe a sobrancelha no cinema, ela se desloca 2 metros, né? Então você tem aí uma certa contenção, digamos assim, que às vezes é muito difícil você achar, né? Dependendo do personagem que você está fazendo, e que te propicia um trabalho interior maior, né? E ao mesmo tempo você tem um pouco do teatro também. Embora você esteja lidando com a imagem, embora a filmagem seja quase toda picadinha, você dificilmente faz um plano de sequência. Quer dizer, quando faz é complicado, porque é mais para a câmera do que para você. Então, quer dizer, para o trabalho do ator, o cinema é uma coisa que pode ser muito ingrata, mas ao mesmo tempo pode ser fantástico, porque você tem que ter o domínio total do personagem. Porque você está fazendo um takezinho de uma cena que é no meio do filme, depois você vai para a morte do personagem, depois você volta para quando ele nasce, e aí depois, 2 meses depois, você faz o complemento daquilo. Então, se você não tem o domínio, digamos assim, do que você quer com aquele personagem, fica um samba do crioulo doido na hora que monta.
Mas se você tem, essa construção do personagem aparece de uma forma brilhante. Né? Eu entrevistei o Matheus também aqui pro programa e a gente estava falando uma coisa assim, de quando a gente é mais jovem, a gente tem uma tendência, talvez acho que natural, de querer fazer pra caramba, e pega aquele personagem e quer fazer um monte de coisa naquilo ali. E a gente estava falando disso, assim, de que o Paulo José também falou disso, que o tempo que ele o tempo foi passando, ele vai limpando, vai ficando um trabalho mais limpo. Você sente isso, assim, vendo os seus trabalhos mais antigos? Mais econômico, né? Mais econômico, né? Você consegue um resultado maior com uma coisa menor. Mas eu acho que nós temos ainda aqui um grave problema, que é o de roteiro, né? Então, dificilmente você tem personagens que você não precise se esforçar muito para fazer. Né? Você vê alguns filmes aí, eu vi outro dia um trabalho do Al Pacino, que eu falei que esse cara é maravilhoso, mas depois alguma coisa estava me encafifando, eu fui ver o filme outra vez e ele não fazia absolutamente nada no filme. Quer dizer, não fazia nada, era o Al Pacino, só de ser o Al Pacino já é fazer muito, mas eu digo, não havia nenhum esforço da parte dele de querer fazer alguma coisa, porque o personagem era tão claro que ele simplesmente serviu ao personagem, com a personalidade dele, e era extraordinário o trabalho dele no filme. Nós aqui não temos personagens tão completos e tão complexos assim, que a gente possa simplesmente ser econômico. Às vezes a gente tem que rebolar um pouco para passar alguma coisa. Perfeito, é isso mesmo. Do segundo tempo, uma bola que partiu dos pés do ponteiro Didia passou no pequeno espaço entre a trave e a mão de Moacir Barbosa. Você fez um curta que foi muito visto, né? Porque às vezes o curta não tem tanta visibilidade assim, mas o Barbosa é um filme que foi muito visto, né? Rodou muitos festivais, passou bastante. É um excelente filme. Excelente filme, né? Do Jorge Furtado, né? Eu estava lá. Tinha 11 anos e a certeza de que todos os meus sonhos eram possíveis. O jogo final contra o Uruguai parecia apenas uma formalidade a ser cumprida antes da festa. Não houve festa. Eu curto muito fazer curta, né? De vez em quando eu devo ter aí pelo menos uns 10 curtas no meu currículo. Legal. Porque eu gosto mesmo, eu gosto de fazer, acho divertido e ao mesmo tempo é cinema e você faz em 2, 3 dias e dá certo. O Barbosa levou um pouquinho mais, levou uma semana, mas de qualquer forma foi um trabalho muito gostoso de fazer. Foi lá no Porto Alegre que a gente fez, né? O Jorge Aguilar, né? E é um roteiro extraordinário, é uma direção muito boa dele. É, muito bom. Jorge Fera, né? O Corpo até passou recente aqui, o Corpo. Esse filme é muito divertido, né? É muito gostoso. Muito. Zé Antônio, o Corpo, esses filmes passam sempre no Canal Brasil, né? São filmes que estão sempre aí. Eu me diverti muito também fazendo esse filme. Tem uma composição de personagem engraçada. É, bem engraçado. Com a Marieta e a Cláudia, né? Foi bem gostoso de fazer também. E viva nós três! E o Doces Poderes, lá em Brasília? Lúcia Murat, né? Também aquele filme difícil de ser feito, né? A Lúcia é uma cineasta engajada, ela tem uma postura política bastante interessante, então, mas não tem dinheiro, então fica aquela coisa que a gente sempre esbarra numa coisa ou noutra, né? Eu gostaria de ver a Lúcia com mais dinheiro para fazer esse filme, por exemplo, que tinha um monte de coisa que poderia ser explorado melhor, talvez, se ela tivesse mais condições de fazer, né? Entendi. A DNA disse que não sabia quem era o responsável pelo quebra-quebra, mas que filhos da puta. No Coração dos Deuses, deve ter sido um filme também sem dinheiro. E trabalhoso, né? Foi muito trabalhoso, mas esse é um milagre que ele conseguiu, né? Porque nós passamos 2 meses lá em Tocantins filmando, e é um milagre realmente. Você vê o filme e você imagina, por menos que ele tenha gasto,
Você imagina que ele gastou aí uns 3, 4 milhões, ele fez lá com 500 mil, né? Caramba, é impressionante. Realmente foi um esforço do Geraldo extraordinário e de produção também, né? E da Manu, que é a mulher dele, que é realmente extraordinário. Eu dependendo dos conselhos de um fedelho e a bandeira salvando mulheres. O Bossa Nova. Bossa Nova foi um filme fez um... Ele foi muito bem recebido lá fora também, né? Foi, principalmente nos Estados Unidos. Né? Pois é, teve críticas excelentes. Foi muito bem, foi bem de público também, parece que teve mais de 200 mil espectadores. Você acompanhou isso, Fábio? Você chegou a viajar pra lá, lançar o filme? Eu fui pra estreia do Bossa Nova em Nova York. Né? Love at first sight. It happens. Acabou de acontecer comigo. How did he die? Plane crash? No, he drowned. The current was very strong that day. It's a funny thing. I used to be afraid of the ocean. I never learned to swim. Now I swim every day and I'm afraid to fly. Que tal? Foi bacana? Foi um vexame que eu não falo inglês, né? Então eu entendo tudo que as pessoas falam, mas eu ficava yes, thank you, yes, né? Então as pessoas devem ter achado que eu era muito antipático, porque eu entendia tudo que eles falavam, mas não conseguia responder, porque o meu inglês para falar é Mitazan e o Jani, né? Então fica aquela coisa chata. Mas foi muito legal a recepção lá na estreia, foi maravilhosa. Foi gostoso de fazer? Foi muito bom de fazer, né? Eu adoro comédia, né? E o Vila Lobos, como é que foi viver? Não paro nem para ir ao banheiro, mas eu volto pra lá. Eu saio e volto. Eu sou que nem gato. Me enxota no quintal e eu volto no telhado. Esse é o truque, eles não perceberam. Mas não é o povo. Não é não. É preciso não trocar o sentido das coisas. Não confundir o povo, não confundir nem com público, nem com massa. É importante. A massa, veja bem, a massa é a massa, é massa. O público se enfeita todo e vai para as salas de concerto com cara de quem está entendendo tudo. É preciso notar a diferença. Um texto extraordinário, né, dele mesmo, tinha muita coisa dele, particularmente a minha fase, a fase do Marquinhos é mais mitológica, então não tinha muita coisa dele, mas a minha parte eram textos dele mesmo, coisas que ele falava, né, teorias dele que eram maravilhosas, e a parte da vida mais complexa dele, né, com a doença, com os problemas todos que ele enfrentou, de oposição da crítica e de criação mesmo, então foi muito legal de fazer. E o mar se abrindo para Moisés passar? Um cometa que passou perto da Terra e tirou as águas do lugar. E Lázaro? Catalepsia. Depois eu quero que goste de mim. É do jeito que eu sou. Não vou ficar por aí fazendo milagre só para agradar os outros. Esse é o Pijamão e essa é a Rádio São Francisco. Prefiro música. O senhor pode trocar a estação. Como é que faz? E agora, Pra trocar de estação. Eu estou muito ansioso de voltar a trabalhar com o Cacá, porque é um prazer atrás do outro, né? Uma pessoa adorável e sabe o que quer e a produção da Renata sempre maravilhosa. E Deus é Brasileiro é um filme que tinha tudo para dar errado, porque é um road movie e o filme era isso mesmo. Nós viajamos o Nordeste inteiro, foram 4 dias em cada lugar. Em lugares duros, lugares até chegar, né? Deserto, do lado de Tocantins, então é um negócio jalapão, né? Aquela coisa complicada de chegar, e a gente chegava e tinha conforto, e a produção funcionava e sempre foi muito bom. E o resultado é uma delícia, né? Eu acho que passa essa tranquilidade para a tela, né? É isso mesmo. Eu sou aquele que é. O que não tem nome. O inominado. Lê de besteira, rapaz. Que até qualquer mendigo velho de rua tem nome. Com licença, viu? Adeus. É o seguinte, é que eu sou Deus. Questionário Tarde Preta. Que trabalho você se arrepende de ter feito? É difícil eu me arrepender de um trabalho, porque eu acho que o pior é sempre o bom.
que é onde você aprende mesmo. E o melhor que bom, tá todo mundo gostando, né? Mas então é difícil, quando você me pergunta qual é o melhor trabalho que você fez, eu às vezes penso num ruim, né? Porque eu falo assim, aquele lá eu aprendi tanta coisa, então é difícil, não tem um trabalho ruim. Bacana. Qual a imagem de um filme que vem à sua mente agora? Agora, assim, de repente, por um acaso, me veio um que chama Johnny Vai à Guerra, do Dalton Trumbo, que é eu estava pensando nele vindo para cá, não sei porquê, talvez por causa desse mundo que a gente vive aí, é o filme mais antimilitarista que eu já vi na minha vida. Não sei se você viu. Maravilhoso. Outra, você dorme bem à noite? Eu durmo, é agitado, mas eu durmo bem. Viro pra cá, viro pra lá, levanto, mas eu durmo bem. Quem não deve dormir bem é quem dorme comigo. Isso que eu acho dessa pessoa que sofre. Você já fez uso de remédios com tarja preta? Não. E para quem você prescreveria remédios de tarja preta? Tem um monte de gente aí que precisa, né? Particularmente a nossa classe política, eu acho que precisava uns calmantes, né? Beleza, Fagundes, brigadão. Tá bom. Valeu. Obrigado. Tudo bom. E passa onde? No Canal Brasil. Canal Brasil. Tá bom. Vou falar pra minha mãe. Álvaro Diniz, Rossem Minuci, são os Mulheres. Nossa, você é maravilhosa. Eu não acredito que está acontecendo isso comigo. Você é a melhor coisa que me aconteceu nos últimos anos. É uma delícia, sabia? Você é um doce, sabia? Olha, depois que eu acabar o meu cigarro, eu quero te comer de novo. Quanto mais perto, melhor. Caiu na risada, considero castigada. Eu tenho cura. Quando eu morrer, eu quero ser velado de bruços para as pessoas me reconhecerem. Faz outra dessa? Faz outra dessa que tá boa. Muito boa. Muito boa. Porque a boca da Rita Cadillac, tudo bem. E esse cara aqui? Exato. Falando isso. Não, isso tá bom. Vai nessa e com essa carona aí, e pra câmera tava boa isso aí. Todo dia a mesma coisa. E aí ele nasce e cai no chão. É o Grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.